Olá, queridos alunos do sexto ano. Vamos à nossa videoaula com o tema A Água e seu ciclo. Quais são os principais assuntos da aula de hoje? Iremos falar sobre os estados físicos da água, sólido, líquido, gasoso, vocês sabem, né? Iremos falar da água no planeta, como é distribuída a água no planeta, o ciclo da água, que é o tema principal de nossa aula hoje, floresta e água, qual é a relação entre floresta e água e nascentes e tudo mais, e rios, o tratamento de água, né, como é que a água tem que ser tratada para chegar até a sua caixa d'água, e finalmente as alterações do ciclo da água, que são alterações que os seres humanos às vezes fazem que atrapalham o ciclo da água, ok? Meu nome é João Ricardo Assis e vamos à nossa videoaula. Saudações, queridos alunos da Rede Municipal de Niterói. Vamos a mais uma aula de ciências falando sobre o ciclo da água, que está no caderno pedagógico, na página 22, com o tema Água e seu ciclo. Estou falando aqui do nosso Rio Macacu, tá? O Rio Macacu fica localizado no município de Cachoeira de Macacu e é o principal contribuinte de água doce para várias cidades do Rio de Janeiro, incluído Niterói. Então, aquela pergunta, de onde vem a água que sai da torneira? A água que vai sair da torneira, ela obedece, né, um ciclo natural chamado ciclo da água, onde, né, nesse rio, no caso, o Rio Macacu, ele tem suas nascentes na região serrana, lá a 1.500 metros de altitude, na Serra dos Órgãos, onde a água precipita, né, a partir das nuvens que se formam e vão formando pequenos córregos até formar esse belo rio, que é o Rio Macacu. O Rio Macacu, ele vai se juntar com outros rios, né, para formar um grande sistema chamado Sistema Imunana, lá lá em Laranjal. E esse sistema vai abastecer não só Niterói, como Cachoeira de Macacu, Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo e também a ilha de Paquetá. Ao total, são atendidos 2 milhões de pessoas, tá? Então, tudo isso funciona à base de um sistema que nós vamos estudar hoje, que é o sistema chamado ciclo da água, tá? Nós estamos aqui, mesmo sem estar chovendo já há mais de 2 meses, o Rio Macacu, né, não para de fluir suas águas, tá, gente? É um rio perene. Por quê? Porque essa bacia hidrográfica que fornece toda a água para o rio, ela é muito bem florestada, como vocês estão vendo aqui, né? Ela é bem coberta de uma cobertura vegetal. E essas florestas, que possuem suas raízes, tornam o solo bastante absorvente, ok? Então aquela chuva que cai nas regiões de floresta essa água permanece por muito mais tempo. Então é como se fosse uma esponja que está escorrendo lentamente a água. Então, com isso, vai alimentando continuamente as nascentes e posteriormente os córregos e os rios. Então, o Rio de Janeiro é um estado abençoado pela quantidade de água que possui. E nós temos todo o dever de cuidar bem desse recurso e não desperdiçá-lo, ok? Então vamos à aula de hoje, iniciando aqui é o professor João Ricardo, e vamos iniciar nossa aula Água e seu ciclo, caderno pedagógico, página 22. Vamos lá. A água no planeta. O nosso planeta Terra possui uma superfície de 3/4
de superfície coberta por água. Por isso que nós chamamos do planeta água, seria o nome mais correto, né? Mas quem pensa que a quantidade de água no nosso planeta é muito abundante para o nosso uso, está muito enganado. Vamos ver aqui a proporção real da quantidade de água em nosso planeta. Bom, aqui nós temos o quê? Um gráfico de coluna mostrando em rosa a quantidade de água, em 97% de água salgada. Então, nós possuímos muito mais água salgada em nosso planeta do que água doce. E da água, digamos assim, que ficou solidificada, do gelo, corresponde a 2,15%, que também é uma água que não é inacessível para o nosso uso. Okay? Para o nosso uso, nos resta, né, apenas 0,6%, que seria a água doce, que é a água doce que nós utilizamos, né, que temos que tratar, porque nós infelizmente poluímos muito os nossos rios e lagos, né? Mas mesmo assim, né, uma pequena fração desse percentual de água doce superficial está na forma, né, disponível em rios e lagos, apenas 1,5%. Ou seja, nós não temos, né, porque o restante são águas subterrâneas que podem ser acessadas através de poços. Né? Mas nós temos em captação pelas grandes cidades as águas dos rios, que correspondem a uma quantidade bem pequena. Então, gente, esse é o quadro de disponibilidade de água em nosso planeta, que é a água, um recurso extremamente valioso que precisamos respeitar. Ok? Bom, gente, vamos iniciar aqui o entendimento das etapas do ciclo da água. Ok? Na natureza, todo o processo, uma grande parte dos processos são cíclicos. Tá? Nós, biólogos, cientistas, pensamos sempre no processo cíclico que envolve toda a natureza. Então, não adianta, gente. Se faz alguma coisa ruim para a natureza, o ciclo se fecha. De alguma maneira, esse prejuízo retorna a todos nós. Temos que entender e vivemos em harmonia, né, com a natureza. Vamos começar pela evaporação. A evaporação ela é uma transformação física, né? A água não se transforma em outra substância, ela continua sendo H2O, porém, ao ser aquecida pelos raios do Sol, pela energia térmica do Sol, ela se transforma em vapor. E o vapor ele é invisível. Então, ao se elevar no solo, né, esse vapor, né, sobe e ao chegar a camadas mais frias da atmosfera, ele vai se transformar em pequenas gotículas. Então as nuvens são pequenas gotículas. Essas gotículas se unem e você consegue começar a observá-las no céu. Então chamamos isso de condensação. As gotículas vão ficando mais concentradas, mais pesadas, até que elas se unem e começam a formar gotas maiores. Chamamos esse processo de precipitação. É quando a água, né, em seu estado molecular bem purificado, começa a precipitar e cair no solo. Obviamente, de acordo com a qualidade da atmosfera, você vai ter uma qualidade melhor ou pior de chuva. Então não se bebe água da chuva. Ok? Outra forma de elevação da água é pela transpiração de árvores, das florestas. A Amazônia é um grande transpirador de água e fornece essas águas para o sudeste, para o centro-oeste. Isso é muito importante também. De toda maneira, a chuva se infiltra no solo, graças àquele processo que já expliquei, né? Das raízes das plantas que estão deixando o solo bastante impermeável, e a água retorna para os rios e para os oceanos, repetindo o ciclo.
Então esse ciclo se repete constantemente, gente. Então a quantidade de água praticamente é a mesma. Então precisamos realmente cuidar dessa água. Não é um recurso infinito. Ela obedece um processo cíclico, ok? Bom, gente, vamos falar um pouquinho da importância das florestas para o ciclo da água aqui na nossa região. Bom, vocês sabem, já aprenderam que o processo do ciclo da água começa com a evaporação da água aquecida pelo sol, ok? O vapor de água se condensa, formando nuvens. As nuvens ficam carregadas e precipitam na forma de chuva. Então a água retorna límpida para o solo de novo. Se o solo estiver liso, desmatado, exposto, a água vai fazer o quê? Ela vai bater na sua superfície, vai escorrer e vai direto para as ruas, para as galerias e provocar enchentes, não é isso? Como se pode evitar esse desmoronamento dos valões, dos rios e tudo mais? A mata ciliar, que é essa mata que estou mostrando para vocês. A mata ciliar é a mata que protege a beira dos rios. Essa mata não só protege a beira dos rios, como também forra toda a bacia hidrográfica, tornando o solo muito mais permeável, facilitando então a infiltração da água no solo, que é muito importante porque aumenta o tempo de permanência da água no solo. Então, mesmo sem a chuva, a água do rio continua a fluir. Mesmo sem chuva, nós ainda temos a água nas estações de tratamento. Por quê? Porque a quantidade de água que está armazenada no solo florestado ainda não acabou e vai permanecer por muito tempo, porque as raízes das árvores tornam o solo um grande reservatório de água. Então, essa é a importância da mata ciliar. Bom, gente, vamos falar agora sobre a estação de tratamento de água. Como se trata a água para nosso consumo? Vamos focar aqui na estação de tratamento de água do Laranjal, que é um bairro de São Gonçalo, onde recebe a água do Rio Macacu, a água do Rio Guapiaçu, num sistema chamado Imunana Laranjal. Tá? Então, vem de Guapimirim, vai para a estação de Imunana Laranjal. Okay? A primeira etapa é a captação, que é a coleta de uma grande quantidade de água, né, bruta, através de grandes canos grossos chamados adutoras. Essa água é bruta, ela precisa entrar na estação para poder receber o tratamento. Ok? Então, ela recebe o tratamento, né, inicial, que é um tratamento químico, onde sulfato de alumínio é adicionado. Isso separa a argila da água, formando flocos. Os flocos vão se depositando na parte do fundo desse recipiente e, com isso, é separado da água. Então, chamamos isso aqui de floculação e depois de decantação. Posteriormente, esse material todo é filtrado, porque existem ainda partículas muito pequenas que não viraram flocos. Então, essa filtragem acontece com filtros gigantescos de areia, tá? Por várias camadas de areia, areias finas na parte superior e areias mais grossas na parte inferior. Com isso, a água volta a ter aquela transparência que nós vimos lá no Rio Macacu. Okay? Só que ela ainda pode possuir bactérias e micro-organismos nocivos, mesmo depois de tudo isso. Então, é necessário mais um tratamento químico, que é a cloração, que o gás cloro é injetado na água
se transforma em uma solução à base de cloro que extermina, né, os micro-organismos nocivos da água. Aí sim, aí a água está com cloro, e ela está tratada, ela está filtrada, ela está transparente e ela pode ser sim agora distribuída pela rede de distribuição de água. Quando chega em Niterói, a água de Niterói pega essa água e mais uma vez faz mais um tratamento, né, adicional para que ela seja distribuída às residências na cidade de Niterói. Ok? Então, a qualidade da água em Niterói é considerada uma das melhores do estado do Rio de Janeiro. Bom, gente, vamos agora, terminando a nossa aula, falar de um assunto muito importante, muito sério, que são as alterações do ciclo da água. Tá? Como nós já estudamos aqui, o ciclo da água ele é um processo que é inevitável. Não tem jeito. Se evapora a água, ela vai condensar e vai precipitar. Estão adicionando os elementos da mudança climática global, que vocês sabem que o planeta está ficando mais quente, e isso também influencia nos níveis de evaporação. E a cidade de Niterói, ela sofre com isso. As enchentes, né, alagamentos e deslizamentos de terra, infelizmente, são bastante frequentes na cidade de Niterói, como mostra a reportagem. Por quê? A cidade de Niterói ela tem uma geografia bastante típica. Né? Ela tem as encostas rochosas e a parte do litoral, onde temos a Baía Guanabara e a parte oceânica. Então, isso, digamos assim, torna a drenagem da água muito necessária e que precisa ser muito eficiente. Então, periodicamente, infelizmente, nós sofremos com esse quadro aí que está sendo mostrado na foto, na reportagem, que são as enchentes. Né? Quais são as consequências da alteração do ciclo da água causadas pela poluição, impermeabilização dos solos e da retificação dos solos? Vamos pensar, né, sobre essa aula de hoje, sobre o que vocês viram sobre as matas ciliares, as bacias hidrográficas, o que está acontecendo? Qual é a alteração que nós estamos realizando no ciclo da água em nossa cidade de Niterói? Observe a sua volta. Quais os impactos que você consegue perceber? O que pode ser feito para diminuir os problemas no seu bairro mesmo, né? No seu próprio bairro, que nós mesmos criamos, né? Pense, anote em seu caderno os principais riscos ambientais que seu bairro sofre, sua comunidade sofre. E para terminar, eu deixo uma reflexão: como que a preservação da vegetação nas encostas podem evitar as enxurradas e deslizamentos? Qual é o efeito da vegetação no solo e na estabilização das encostas, principalmente durante as grandes chuvas, né? Que estão cada vez mais fortes, gente. Nós somos professores um pouco mais idosos que vocês, estamos percebendo sim as, as chuvas, as monções de verão, principalmente, estão ficando mais intensas. Então, precisamos realmente pensar, né, nas questões dos riscos ambientais. Ok?